Pai do Senhor, meus irmãos, quero deixar uma reflexão. Eu estou aqui descendo o Monte dos Milagres, acabei de entrar no carro. E antes de eu subir, Deus me deu uma mensagem. E essa mensagem, Deus tem falado sobre as pessoas que ouvem, mas não compreendem, né? Ainda que você mostre a verdade, elas não querem ver. E hoje eu subindo aqui o monte, Deus me deu discernimento acerca disso, né? Onde o próprio Deus repreendeu Israel, né? Porque Israel não dava ouvido às suas leis. Tessalonicenses 2:10 nos revela que alguns não acreditam na verdade, não amam a verdade, mas têm prazer na injustiça. E a palavra de Deus, ela traz ensinamento para tudo no mundo, para tudo nessa vida. A palavra de Deus, ela não é só para trazer salvação, mas para trazer ensinamento acerca de tudo que nós vivenciamos no mundo. Seja acerca de política, seja acerca de qualquer coisa. E nós temos visto, principalmente no cenário do século XXI, principalmente no âmbito que se trata de política, onde as pessoas, elas até ouvem a verdade, mas elas não dão ênfase a ela, elas não acreditam. Elas até veem a verdade, mas elas têm prazer na injustiça, né? Foi assim nos tempos de Jesus. Jesus pregava a verdade e não só falava, ele praticava. Ou seja, aquele povo naquele tempo, eles não só viram, não só ouviram, eles estiveram perto, eles foram participantes de tudo que aconteceu ali. Mas ainda assim, aquele povo, mesmo vendo, mesmo ouvindo, preferiram a injustiça. O que foi essa injustiça que eles preferiram, Messias? Eles preferiram ficar com o lado errado, preferiram ficar do lado de Barrabás do que do lado daquele que praticava, falava e ensinava a verdade. Eles ficaram do lado de alguém que praticava mentira, praticava roubos, enganava e manipulava. Nos dias de hoje, o ser humano é do mesmo jeito. Ele prefere ficar com quem fala mentira, com quem engana e quem pratica a mentira. Ele faz declarações com sua boca mentirosa, mas ainda assim as pessoas ficam do lado dele porque essas pessoas amam a injustiça. Se você perguntar se essas pessoas, se elas acreditam na verdade, elas vão dizer que sim. Se você perguntar se essas pessoas amam a verdade, elas vão dizer que sim. Mas elas amam a verdade que dá prazer para ela, não a verdade que liberta, como o próprio Cristo nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A expressão ter ouvidos para ouvir, ela aparece mais de 1000 vezes na Bíblia. Essa expressão, ela fala muito mais em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ter ouvidos para ouvir exige que procuremos sinceramente entender a mensagem que é falada. Mateus 13:23, ele fala aqui, é bem claro quando diz que aqueles que ouvem, compreendem. Eu morava na cidade do Lago Azul, quando eu era menino, e tem uma cena lá que me chamava muita atenção. Tinha um padrasto de um amigo meu, o seu João, já faleceu. Ele criava uns gado, umas vacas, e ela pastava ali perto da beirada do campo, onde a gente jogava bola. Enquanto a gente estava jogando bola, às vezes, finalzinho de tarde ou de manhã, o seu João vinha chamar as vacas. E o interessante é que a gente ria, porque a gente era menino, não entendia. Ele chamava ela pelos nomes: Mimosa, Branquinha, Malhada. E quando ele gritava, chamava o nome das vacas, elas vinham correndo. A gente achava interessante, porque a gente pensava, como é que o animal sabe o nome dele, né? Mas com o decorrer do tempo, lendo Bíblia, aprendendo, tendo maturidade, certo dia no altar eu lembrei dessa cena. E Deus trouxe no meu coração que as vacas não sabiam o nome delas. As vacas conheciam a voz do seu dono. E elas vinham correndo porque quando ele chamava, elas entendiam que era hora de comer. Era hora dele dar o alimento. E aí Deus falou no meu coração: Messias, aqueles que lê a minha palavra, conhecem a minha palavra, eles escutam a minha voz. Quem não lê minha palavra, não tem intimidade comigo, não escuta a minha voz. Ainda que eu fale, ainda que eu prove, eles estão distantes. Eles não querem ouvir pelas suas práticas de iniquidade. Mateus, ainda no capítulo 13, versículo 14, fala: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis.
Nos tempos de Jesus, os escribas, fariseus, eles ouviam Jesus, eles viam Jesus, mas ainda assim ouviam, mas não davam ouvido. Viam, mas faziam questão de não compreender. Hoje a gente ensina pessoas, né? No meu caso, eu ensino muitas pessoas, principalmente no âmbito político, certas mentiras, certos enganos, e elas falam para mim assim: ah, irmão, você não deve se meter nisso. A Bíblia não diz isso. Mas eles falam isso porque eles não leem a Bíblia. E quando lê, não compreendem. E a gente tem que ensinar a verdade, mesmo no âmbito político e no âmbito espiritual, para que a pessoa não seja enganada, né? Então a gente vai falar essa verdade para ele, doa quem doer. Porque Jesus, quando ele traz a verdade, ele trazia verdade para trazer libertação e salvação para o povo. Quando a gente também traz uma verdade, a gente traz verdades para trazer libertação do engano que a pessoa está sofrendo. Porque nos últimos dias o diabo tem enganado a muitos, com muitas mentiras, muitos enganos, falsas promessas, porque o povo gosta muito de promessas falsas, né? Mas quando é uma promessa verdadeira que vem do Senhor Jesus, eles duvidam e falam: não, demora demais. Apocalipse fala assim, no 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Romanos 10:17 vai falar que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por que Romanos fala isso? De sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela abrange tudo, todos os problemas, todas as situações que se envolvem no mundo. Seja corrupção, seja roubo, mentira, adultério, engano, seja tudo, ela abrange tudo. E quando a gente ouve a palavra, né, nós somos livres desses enganos, libertos desse engano e também livres de enganar. O Senhor Jesus, ele traz várias mensagens no livro de Apocalipse, trazendo revelações para que a gente sejamos salvos. As revelações, é lamentável que eu já ouvi pessoas que dizem cristão, diz que não lê Apocalipse porque tem medo. Tem medo porque sabe para onde vai, né? Porque está no pecado, sabe que se for morrer ali está condenado. Então por isso que tem medo. Porque quem tem certeza da salvação não tem medo, irmão. Ele não tem medo, ele não desespera, ele não grita. A prova disso é a morte dos discípulos. Em momento nenhum eles gritam, se desesperam e pedem perdão. Então a Bíblia ela fala isso para nós, que ela nos revela que alguns não acreditam na verdade. Ainda que tu fale a verdade, eles não vão acreditar. Uns por orgulho, outros pela dureza do coração. Ainda que você pratique a verdade, mostra para ele a prática, eles não amam essa verdade. Eles querem que pratiquem com eles, mas eles não praticam essa verdade. Eles têm prazer na injustiça. E hoje, meu irmão, quero deixar bem claro para você que Deus, ele falou, vem falando, mas muitos não querem dar ouvido. No decorrer do tempo, Deus tem mostrado, mas muitos não querem ver. E eu imagino que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Veio um homem falando, ninguém acreditou. Veio um homem fazendo, mesmo assim não quiseram ver. Veio um homem que amava a justiça e a verdade, mas ainda assim mataram ele, dizendo que ele era injusto, pecador e blasfemo. Essas pessoas tinham tanta certeza que Jesus era um falso profeta, elas tinham tanta certeza que gritaram: soltem Barrabás e condenem Jesus. Elas tinham tanta certeza, mas na hora que Jesus expira na cruz, que há um terremoto, o céu troveja e os mortos ressuscitam. Essas pessoas ali perplexas vendo aquilo, alguns dizem: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ali acordaram. Não, eu estava enganado, ele era o Filho de Deus. Tarde demais. Alguém mostrou a verdade. Alguém falou a verdade. Mas porque você amava mais a injustiça, você não deu ouvido à verdade. Você não quis ver a verdade. Alguém vinha falando, você dizia: você está julgando. Não se mete nisso aí. Era isso que você dizia. Enquanto alguém tentava te mostrar a verdade. Independente de onde está a mentira, ele te mostrava. Independente do cenário religioso, político, ele te mostrava. Mas ainda assim, você preferiu dar ouvido ao ego do seu coração. Dar ouvido ao que a mídia transmitia, dar ouvido ao que os homens falavam e não dava ouvido ao que a Bíblia falava. Para que a Bíblia transmita a verdade, ela vai usar a boca do homem através do Espírito Santo. E quando vem o homem falando, não, irmão, você está julgando. Irmão, não se mete nisso aí não. E aí quando eu
dou ouvido ao que você me fala, eu estou sendo covarde como você é, ficando calado, deixando a verdade de lado, deixando as pessoas se perderem. Jesus me convocou para pregar a verdade. Doa a quem doer. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, independente do cenário. Ele me chamou para pregar essa verdade. E eu não estou preocupado. Infelizmente, nos altares das igrejas, infelizmente no cenário político, infelizmente tem prevalecido mais o ego humano, dando valores a coisas, né, do que a palavra. E eu não estou preocupado com isso. Então, hoje o fato de eu não estar indo para a igreja, na visão dos que estão dentro da igreja, eu sou um desigrejado, eu estou desviado. Mas desviados estão aqueles que estão em cima do altar, que não se preocupam com vidas lá fora, que não pregam mais a verdade para as pessoas lá fora. Eles só pregam a verdade que cabe a eles, né? A verdade que vai favorecer a eles. E Jesus não veio pregar a verdade para favorecer o ser humano, não. Viu? Ele veio pregar a verdade para libertar o homem do pecado e do inferno. Se você não gosta da verdade, irmão, me desculpe. Porque só conheço uma pessoa que não ama a verdade. Chama-se Satanás. E tem muitos adeptos dele aí. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. Então, aprenda isso, a ouvir e ver e crer. Dar valor à mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém?